Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta, esse canal Torá Beanus. Nós estamos aqui fazendo um comentário sobre a Parashá Vaierá, que é Êxodo 6, versículo 2 até o final do capítulo 9. E a Haftará, ou seja, a leitura complementar da Parashá de Vaierá, Ezequiel 28, versículo 25 até o capítulo 29, no versículo 21. Que nós possamos aprender mais agora. Nosso coração esteja preparado para receber o que Deus tem nos mostrar. Que a gente esteja realmente com os ouvidos atentos, né? E o coração como uma terra boa para receber essas palavras. Então, Êxodo 6, versículo 2. E falou Deus a Moisés, dizendo: Eu sou o Eterno. E apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus onipotente, ou seja, El Shaddai. Mas por meu nome, Adonai, na verdade aqui a tradução eterno ou Adonai não é o certo. Você tem um tetagrama, né? Yud, Rei, Vav, Rei, que é impronunciável. Você tenta traduzir por Jeová, Yavé, Javé, não é nada disso. Né? Mas como não se consegue pronunciar, não se sabe, não se pode pronunciar, fica-se convencionado, como nós estamos lendo a Torá, nós estamos em oração. Considero que este vídeo para nós é uma oração. Sabe, nós podemos falar Adonai. E quando se fala normalmente, assim fora, só como um comentário, fala-se Hashem, ou seja, o nome. Isso é um princípio de temor dentro do judaísmo. Muitas das traduções, você que tem uma Bíblia cristã, vai estar sempre Senhor. Mas esse nome muda várias vezes. De acordo com essa mudança, é que ele quer colocar a sua característica naquele posicionamento. Quando o Eterno coloca a sua característica mais forte e mais abrangente, vem o tetagrama. Muitas vezes vem como El, ou seja, Deus, como Elohim. E Elohim seria, até da forma ruim falar, de deuses, ou seja, da sua pluralidade. Mas Elohim também é dado para anjos e dado para juízes. Então, muitas vezes, quando a palavra Elohim designa Deus, ele está agindo como um juiz, né? E há um mensageiro falando com ele, como no caso da Haftará de Jeremias, quando fala que ele tocou minha boca. Na verdade, é um anjo que estava falando com ele em nome do Eterno e toca a boca dele. Então, por isso que é muito importante, pelo menos, ter um conhecimento básico do hebraico, né? Ou ter uma Torá onde você tem o escrito em hebraico do lado, para que você possa fazer a comparação, mesmo que seja transliterado. Já ajuda muito e vai te fazer crescer e entender aquilo que ele quer falar. Aqui o Eterno está falando, está se mostrando como o Senhor do universo. Ele falou, apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó, a Israel, como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Né? Isso é uma característica dele, né? Aquele do poder, de ter todo o poder sobre tudo e todos. Mas ele é muito mais do que isso, porque ele é criador e feitor de tudo, e tudo está dentro dele. É mais do que uma entidade de poder. O poder faz parte dos atributos de Deus, mas não é o único nem o máximo. Por isso que o seu nome é Adonai, ou seja, o tetagrama, Yud, Rei, Vav, Rei, é impronunciável, porque é impossível para nós ter a dimensão do tamanho verdadeiro de Deus. Por isso que nem pensar em intermediário. Não tem a menor necessidade de intermediário. Todas as pessoas, todos os homens que já passaram na Terra, por maior que seja, são criação dele, são dependentes dele. Né? Todo ser humano que passou na Terra, por mais adorar, por mais milagre que tenha feito, por maior que tenha sido sua mensagem, ele ou ela são grandes perante os homens, mas são ínfimos perante Deus. E quando nós nos voltamos, isso que ele está querendo trazer aqui para Moisés, né? Que Moisés traga ao povo, ele é suficiente para tudo que a gente necessita, precisa ou deseja, ou que sejamos.
Mas vamos continuar. Também estabeleci, versículo 4, também estabeleci minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, onde moraram. Onde morarão, né? Também eu escutei, onde moraram. Está falando aqui sobre Abraão, Isaque e Jacó, desculpe. Também eu escutei o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e recordei a minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou Adonai. E vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos salvarei do seu serviço, e os redimirei com braço estendido, com juízos grandes. Essa frase resume as atitudes de Deus em relação à sua vida, à sua alma. Eu vos tirarei debaixo das cargas. Eu vos salvarei da escravidão do serviço e os redimirei, ou seja, os trarei para mim com braço forte. Então ele fala que te solta, que te liberta, que te salva e te dá intimidade. Esse é o caminho que nós precisamos seguir e medir isso com muita força. O primeiro passo que nós precisamos é ser libertos. Libertos de coisas simples, às vezes, de uma gula, de um hábito de falar mal das pessoas, da mentira, da inveja, do ciúme, da preguiça, da fraqueza. Ou libertos de pessoas também que nos escravizam, de relacionamentos desequilibrados, de relacionamentos onde há verdadeiramente uma escravidão de conduta. Esse é o primeiro passo. Para a pessoa ser livre de verdade, e ser livre de verdade não é ser simplesmente liberto. Um grande mal que eu vejo, embora esteja em cima de um bem, são dos lugares que praticam a libertação, às vezes tiram, né, uma entidade ruim do corpo de uma pessoa, mas não leva essa pessoa a manter essa libertação. Então aqui fica aquele ciclo, né? A pessoa tem uma libertação temporária, quando sai do ambiente, recebe aquilo às vezes pior, como fala o próprio Jesus, né? Aquele espírito imundo que sai de uma pessoa e sai para andar por lugares áridos e fala: vou voltar para minha casa. Então você volta para aquela casa, para aquela pessoa, e aquela pessoa está limpa, está vazia, ou seja, ela não colocou aquilo que impede que aquele mal retorne para ela, aquele mal volta para ela e traz outros 7 piores para estar com ela. Então o último estado daquela pessoa é pior que o princípio. Por isso que eu falo para você, meu querido judeu, né, que não aceita o cristianismo de jeito nenhum. É ignorância. Nós temos que estar com os olhos abertos, mesmo que você não creia que Jesus seja Deus, que está certo, né? Você está certo que Deus é um só, né? As coisas que esse rabino falou traz libertação e traz cura, que é falado por vários rabinos na época, né? Cabalistas, né? E que hoje não são conhecidas pelo medo dos religiosos de fazer a comparação de uma religião com a outra, como aquela comum, né? O evangélico, o protestante sai do meio do católico e rejeita tudo que o católico fala. Aí o espírita sai daqui e rejeita também tudo aquilo que o evangélico fala e vice-versa. Aquele que era evangélico vai para o judaísmo, começa a falar mal de tudo quanto é evangélico. Está errado. Está totalmente errado. Primeiro que aquelas pessoas, no momento te ajudaram, estiveram com você durante muito tempo e caminharam com você. E você caminhou com muitas delas. Se você hoje não faz parte desse grupo, dessa religião, no mínimo a respeite e veja as coisas boas que estão nela. E se você olhar a fundo, você vai ver que essas coisas boas todas vêm da Torá, porque a Torá é a base para todos. Por isso, o judeu não pode rejeitar o cristão e vice-versa.
E o cristão de forma alguma pode falar que a escritura cristã é superior à Torá, porque isso é loucura, é religiosidade, sabe? E Deus opera nos homens em todo lugar em que o homem quiser buscar a Ele de verdade. Então não é uma questão de religião, é uma questão de temor a Deus e a palavra dele. Sim, temos que ter discernimento daquilo que é puro, daquilo que não é puro, ou seja, daquilo que foi escrito, daquilo que foi acrescentado ou foi retirado, e também das doutrinas, né, para domínio. Aí que vem essa libertação, essas cargas que têm que ser tiradas de nós, tanto de um lado quanto do outro. Você vai ver cargas colocadas, né? Eu te peço, por favor, você, meu querido rabino, o padre, o pastor que me escuta, né? Eu não estou generalizando, mas líderes religiosos que colocam cargas sobre os seus fiéis, e cargas que não são da Torá, coisas que não são de Deus, né? Vamos citar aqui de novo Yeshua ben Yosef, falando, tomai de mim o meu, vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, de tomar de mim o meu jugo, porque ele é leve e suave. Ele não está falando do jugo dele, ele estava falando do jugo daquele que ele pregava, que era a Torá, que a função do rabino fazia isso, trazer a leveza do jugo da Torá. Agora foram acrescentadas coisas para poder, como está escrito no Talmud, fazer cercas em volta da Torá, para protegê-la. Mas às vezes essas cercas fazem com que as pessoas fiquem machucadas no arame farpado delas. Então todo líder, seja o líder religioso, seja um pai, seja o irmão mais velho, seja a mãe, tem que saber que nós devemos ensinar, sim, com firmeza, mas com amor, e trazer isso para as pessoas. Agora é necessário o confronto, porque se você não confronta, da mesma forma como nós vamos ver aqui nas pragas, o Senhor está falando que eu vou tirar as cargas, ou seja, todo o excesso, todo o peso, tudo aquilo que faz a sua vida você ficar prostrado, caído, imóvel, ele vai tirar, porque, ou seja, essa é a primeira libertação. Depois ele fala sobre a salvação, ou seja, você não vai ser mais obrigado a fazer esse serviço. Muitas vezes, retirado a carga, você continua escravo do serviço. Então, esse serviço que traz essas cargas sobre a sua vida, você tem a salvação disso. Ou seja, ser salvo é algo que Deus faz por nós. Nós não somos capazes disso. Isso é a ação de Deus para nós. Quando você entrega seu coração a Ele de verdade, quando você entrega sua vida a Deus de verdade, tanto essa libertação quanto essa carga são praticamente que imediatos, como vai ser o caso. Essa situação do Egito, ela dura em torno de 9 meses. Ou seja, para quem ficou escravo quase 100 anos, 9 meses não é nada. A segunda parte, ou seja, a terceira parte, é que é mais demorada, que vai de acordo também com como nós nos abrimos a Ele, quando Ele fala, e os redimirei com o braço estendido e com grandes juízos. Redimir é comprar para si, né? O Senhor nos comprou para Ele e vai fazer com que a sua intimidade seja nossa e a nossa seja dele. Aqui já é um relacionamento de dois lados. Ele esquenta e se aproxima de nós e nós vamos nos aproximando dele. Se você não se aproxima, ele para. E aí que é o estágio de grande parte das pessoas, seja qualquer religião que for, se sujeitam ou se contentam com o mínimo, em apenas parecer que são, mas não são de verdade, só tem aparência. Porque a intimidade requer abrir mão. A intimidade requer anulação. Ou seja, você
saber quem quer abrir mão de verdade. Quando a gente aconselha casais, eu escuto tanto um quanto o outro. Na verdade, eu dou razão para os dois. Porque em uma contenda sempre há o erro dos dois lados e a razão dos dois lados. Mas o que interessa é o seguinte: quem está disposto a abrir mão da sua razão? E até que ponto? Essa que é a diferença. Quantas vezes Deus se anula para poder nos receber, para poder nos libertar? Porque Ele criou este mundo com atributo de Hesed, ou seja, com atributo de bondade. Que se fosse de poder, ou seja, de Givorá, nós não existiríamos. Porque o primeiro pecado você seria eliminado. Então Ele abre mão da sua justiça por amor de nós. Toda vez que você se arrepende, toda vez que você se entrega, Ele se entrega também. E aqui é o caminho, aqui Ele está falando o caminho da humanidade, nessa simples frase. E aqui que vem essa questão da meditação. É fundamental nós meditarmos sobre a palavra de Deus. Se você só lê por ler, ou decora para poder falar para os outros que sabe alguma coisa, ou é simplesmente uma pessoa doutrinada, você está longe da sabedoria, você está longe da santidade. Pode ser um líder que for, você nem começou a caminhar ainda. Infelizmente, essa é a verdade. Então, isso que ele fala para nós tem que estar dentro de nós, tem que ser intrínseco a nós, tem que fazer parte da nossa alma. E esse entendimento é fundamental para que a gente possa crescer e receber realmente sim, todas as recompensas relativas a isso. Porque toda e qualquer recompensa ou bênção, ela é condicional. Né? Como diz o outro, não tem lanche grátis. Mas vamos lá. Versículo 7. E vos tomarei por meu povo, e serei para vós Deus, e sabereis que eu sou o eterno vosso Deus, que vos tirará das cargas do Egito. Aqui é fantástico, porque ele fala, quando ele fala que te redime, ou seja, se compra para ele completa: eu vou transformar vocês no meu povo. A intimidade, o relacionamento, você passa a ser posse dele. O homem não foi feito para andar, ser livre do sentido de que não tenha compromisso. Não existe o anarquismo, embora a base do anarquismo seria a autorresponsabilidade, a capacidade de ser maduro, né, que seria excelente isso, mas isso não existe. Ou você é escravo do mundo ou você é servo de Deus. É uma escolha. Não tem meio termo. A pessoa que fala, eu não quero me comprometer, ela já está comprometida. Ela é escrava das suas paixões. Como nós já falamos várias vezes em outros vídeos. Né? Esse ditado judaico que tem que ser batido na cabeça da gente até fazer parte de nós. Livre não é aquele que faz o que quer, mas aquilo que precisa ser feito. Essa é a pessoa livre, porque ela domina suas paixões, suas emoções, seus sentimentos e faz o que é necessário fazer de verdade. E só tem esse entendimento quando conhece, quando é instruído e não doutrinado. É uma diferença muito grande. E ele fala, e vos tirarei das cargas do Egito, ou seja, há cargas que permanecem nas nossas vidas que vão sendo tiradas aos poucos, no caminhar da vida. As primeiras cargas que te oprimem te deixam para o chão, e há outras que estão marcadas dentro da sua alma, que estão dentro de você como se fosse algo que faz parte de você, mas não é. Não são você. São enganos, são valores mentirosos, são valores enganosos, que você acha que são seus. Essa pessoa é teimosa mesmo, essa pessoa não tem jeito, ela é mentirosa mesmo, ela vive no mundo de fantasia. Não, isso é uma carga que foi colocada que impede que essa pessoa cresça, ela precisa de ajuda. É aí que o Senhor fala, e vai caminhar quando se faz povo dele, quando você se entrega a ele de verdade, todos esses resquícios, todas essas informações enganosas na sua alma vão ser tiradas, vão ser arrancadas fora.
É uma questão de escolha. É o primeiro passo. Creia nele. Creia na palavra dele. Ele vai fazer o resto. Mas vamos continuar. 8. E vos levarei pela a terra, a qual levantei minha mão para dar a Abraão, Isaque e Jacó. E dá-la-ei a vós por herança. Eu sou o Eterno. E falou Moisés assim aos filhos de Israel, e não escutaram Moisés por causa da angústia do espírito e da dura servidão. Ou seja, eles estavam escravos há 100 anos, né? Quase 100 anos. Foram roubados, foram espoliados. De repente aparece Moisés e fala, eu vou libertar. E quando chega o faraó aumenta o peso. Aí o peso daquela condição da inércia, né, do estado inicial deles, faz eles desanimar. Mas Deus sabe disso. Deus sabe quando vem a frustração no seu coração. A estrutura que Deus criou na natureza, ela é justa. Como eu já falei e vou falar mais claro depois, né, quando as pessoas agem errado, agem de forma injusta, contrária à palavra de Deus, as coisas na vida dela começam a dar errado. Às vezes pode até parecer que não vai dar nada, como diz o outro, não vai dar nada para mim, né? Essa gíria horrorosa, né? Não dá nada para mim, né? Mas vai dar. Porque seu pecado vai te encontrar. O erro das suas atitudes, dos valores errados que você coloca na sua vida, uma hora vai acontecer. Por isso aquela máxima que tem principalmente aqui em Minas Gerais, né? Avô rico, pai nobre e neto pobre. Porque o erro do primeiro, e não perpetuar até os valores corretos, faz com que seus netos sejam pobres. É o que está escrito aqui, eu sou o eterno teu Deus, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Tem a ver com isso. Por causa do erro de um, vai afetar principalmente a 3ª geração, porque ela não vai receber as coisas boas que deu para a 2ª, e a 2ª não soube passar, porque ela não se estruturou para poder passar isso para a 3ª. É a sabedoria popular daquilo que acontece, que é real. Agora, se você erra, faz sua família falir, faz sua família perder, imagina se uma cidade inteira está errando. Aí a própria natureza vem contra ela. Se a civilização inteira está errando, os valores da civilização inteira está errando, a tendência é que essa civilização desapareça, quando desapareceram tantas civilizações antes de nós. Isso é uma verdade, isso é algo que eu tenho batido, e as pessoas precisam acordar por isso. Os seus erros, os seus valores agora, que você acha que está tirando partido, né, está se aliando a gente que não presta, a gente que está querendo destruir os valores verdadeiros, acha que você só vai resolver sua vida agora, talvez você resolva sua vida agora, mas está trazendo maldição para os seus filhos e seus netos. E se isso é disseminado, você está trazendo destruição para todo o seu país, para toda a civilização da qual você faz parte. Foi o que aconteceu com os egípcios. Por isso que aquilo que eu falo nos vídeos anteriores, Israel é o único povo que subsistiu como nação por 2000 anos, né, sem terra. Não existe isso na história da humanidade. Todas as nações que foram dominadas, elas se miscigenaram. Tá? Bom, mas nós vamos continuar no próximo vídeo.